e Andressa, uma ótima noite a vocês. Obrigado por nos atender aqui no Brasil Gente. A gente quer conhecer um pouco mais dessa história dramática que vocês enfrentaram lá no Peru. Você vai para o Peru para passear, para descansar e de repente tem que caminhar 25 quilômetros no meio do deserto para tentar encontrar algum recurso. O que vocês enfrentaram nessa jornada, hein? Boa noite a vocês, queridos. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. Realmente essa história é bem maluca, né? Aquelas coisas que você sabe que não vai acontecer comigo e acontece. Esse passeio em si, ele não é um passeio tão turístico, não é tão conhecido. Então, assim, a gente tem um perfil de viagem, a gente compartilha viagens independentes, mais diferentes, então, essas viagens, a gente sempre precisa fazer coisas alternativas. E foi daí que veio a ideia de ir para o Cânion dos Perdidos, que o próprio nome já é porque os primeiros grupos que foram para lá se perderam no deserto, né? E foi um grupo aí de mais ou menos 20 pessoas para poder esse passeio. Quase 4 horas até chegar no deserto aberto mesmo, não tinha sinal de telefone, não tinha morador perto, não tinha nada. Tá, mas qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram? Porque você pensa em deserto, a primeira coisa que vem na minha cabeça aqui é falta de água, né? Vocês tinham água para fazer esse trajeto de 25 quilômetros? Água suficiente, alguma coisa assim? E em algum momento vocês chegaram a pensar, pô, acho que a situação vai piorar e muito aqui. Qual foi a situação, o momento mais delicado que vocês enfrentaram? Quando retornamos da nossa caminhada, que descobrimos que tinham assaltado as vans, tentado levar as duas, mas não conseguiram levar as duas, porque uma não funcionou porque era antiga, pegaram a bateria dela, pegaram todas as coisas que a gente tinha, inclusive comida e água, e levaram embora, é que entra esse desespero, porque a gente estava literalmente largado lá, sem sinal, sem capacidade para nada. O único passeio que foi feito durante o dia inteiro foi o nosso passeio. Então, o desespero é não saber se os assaltantes iriam voltar, só deixaram nós lá para voltar e fazer qualquer outra coisa com a gente, e como escapar desse perrengue, né? Porque já era 1 hora da tarde, até andar até a primeira cidade mais próxima, e iria anoitecer, e deserto vira um gelo durante a noite, né? Sem o sol. Então foram muitos medos ao mesmo tempo. Realmente, a cidade que a gente foi resgatado demorou 3 horas para chegar, então se o resgate não tivesse chegado a tempo, a gente levaria talvez dias para conseguir chegar. Eu estou imaginando aqui, vocês estão falando e eu estou me colocando no meio do deserto e tentando imaginar o que vocês passaram. Pô, mas pelo menos vocês não viram os bandidos. Vocês chegaram a encontrar os bandidos ali? Os bandidos que levaram as vans, ou quando vocês chegaram lá, a van de vocês já tinha sido levada e a outra estava inoperante? Porque agora eu estou me lembrando, Paulo, que alguém me disse o seguinte, que uma mulher chegou a ver o bandido em ação, o bandido chegou a acelerar a van, acho que passou até por cima do pé dela. Agora eu estou me lembrando dessa história. Agora que eu estou puxando aqui na minha memória. Alguém acho que chegou a ficar perto dos bandidos ali. Alguém do grupo, né? Isso. 2 meninas do grupo não quiseram fazer essa caminhada pelo meio do cânion. Então elas ficaram com os 2 motoristas. E nesse momento que nós estávamos fazendo a caminhada foi que os assaltantes chegaram. Então a cena que a gente chegou novamente nas vans, em uma só van, né, porque já tinham levado a outra, foi uma menina estirada no chão, com o pé sangrando, ela chorando, a outra menina que estava com ela também chorando, e os motoristas assustados. O que aconteceu? Eles chegaram de moto, armados, com arma de fogo, levaram tudo, amarraram os motoristas com a boca pro chão, né, só que eles só tinham amarra para os 2. E aí as meninas, uma delas tentou reagir, e pedindo o passaporte dela, porque você perder passaporte fora do país, então assim, leve meu dinheiro, mas não leve meu passaporte. E acabaram que atiraram do lado do pé dela, e na hora de sair com a van, ela tentou pedir de volta o passaporte e atropelaram o pé dela. Entendi. Bom, mas pelo menos vocês estão bem. Não sei se tem ideia de retornar para o Peru, acho até que tem, porque vocês são aventureiros, são jovens e tal, e acho que a gente não deve desistir de algumas vontades e alguns sonhos. Mas pelo menos vocês estão bem, sãos e salvos. Muito obrigado, viu, por conceder entrevista para a gente, que vocês tenham uma sorte bem melhor daqui para frente nos próximos passeios. Obrigado, viu, queridos? Grande abraço para vocês. Boa noite. Tchau, até logo.